Graça e paz, povo de Deus, que alegria em mais uma manhã estarmos juntos a meditar na palavra de Deus, no que assim diz o Senhor, porque Deus, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a nossa meditação está aqui em 1 Reis, capítulo 12, e aqui a gente vê exatamente o que Roboão, filho de Salomão, ele causou ao assumir o reinado. Ele aqui foi procurar os anciãos, as pessoas de experiência que viviam junto com seu pai como conselheiros. Aprendeu muito com o sábio Salomão e ele aqui foi procurar ver conselho dos anciãos, porque o povo chegou a falar, a comunidade tinha buscado ele e disse: olha, nos alivia o peso aqui do trabalho, porque teu pai ele colocou muita carga sobre nós e nos alivia. Ele foi procurar conselho e os anciãos disse: dê ouvido ao povo, porque se você assim o fizer, você vai atrair a confiança deles. E Roboão, naquele momento, não quis saber do que eles falaram e foi buscar conselho dos jovens que andavam junto com ele, dos que não tinham tanto interesse de estar numa posição daquela que ele estava. E quando ele procurou os jovens, o jovem disse: olha, teu pai fez o quê? Não, meu pai ali botou muita carga sobre o povo, faça com que eles sofram muito mais. Foi o que eles assim falaram. E o que é que Roboão segue? Segue exatamente o conselho dos jovens. Ele chega para o povo achando que ele agora iria aliviar a carga, o peso que estavam sobre ele. E ele fala para o povo: olha, o meu dedo midinho é mais grosso do que o corpo do meu pai. Então, se o meu pai colocou carga sobre vocês, se meu pai tratou vocês com chicote, eu tratarei vocês com escorpião. Ou seja, a dor e o sofrimento seria muito maior do que o que eles estavam passando. E é exatamente do capítulo 12, do versículo 1 ao verso 15, a gente vê aqui onde o povo eles se rebelaram contra essa decisão de Roboão. E do versículo 16 ao versículo 20 do capítulo 12, a gente vê aqui agora o povo se dividindo para se cumprir o que o profeta Aías tinha falado para ele, para Jeroboão, que ele iria ser rei e iria liderar 10 tribos. E aqui apresenta que 10 tribos buscam seguir Jeroboão. E ficou unicamente 2 tribos, Judá e Benjamim, com o rei Roboão, filho de Salomão. Mas a gente vê aqui que onde não há sábia direção, o povo se corrompe. E Jeroboão, a ver que Roboão estava levando o povo a adorar a Deus, onde ele escutou o conselho de Deus, porque Deus proibiu, do verso 21 ao final do capítulo 12, Deus aqui proibiu Roboão de guerrear contra Israel, contra Jeroboão. Ele juntou 180 mil pessoas de Judá e Benjamim para guerrear contra eles. Por quê? Roboão, ele criou 2 deuses, 2 touros para adoração. E ele coloca exatamente de Betel a Dan. Colocou um em Betel e o outro em Dan. Meus queridos, Satanás sempre buscou tirar Deus de cena, porque a verdadeira adoração tem que ser a Deus, unicamente, exclusivamente a Deus. E Jeroboão, ele cria 2 touros, dizendo que os touros foi que tiraram eles da terra do Egito. E onde ali a gente vê nas escrituras sagradas que quem tirou o povo de Israel do Egito foi o nosso Deus com seu braço forte. É o que a Bíblia diz. E ele criou 2 touros
para adoração. Colocou em Betel, foi onde exatamente Jacó teve o encontro com Deus, onde a escada tocou do céu na terra, no sonho que Jacó teve. Betel significa a porta de Deus. E ali a gente vê que Satanás busca tirar Deus de cena e usa Jeroboão para isso, para levar o povo à idolatria, para que o povo adore deuses criados pela mão do homem e deixe de adorar o Deus criador dos céus e da terra. Sempre foi vontade de Satanás buscar tirar Deus de cena. E ele tem buscado fazer isso também em minha vida e em sua vida, para tirar Deus de cena, para tirar Deus de nossa vida. E ele buscou aqui levar o povo à idolatria. Olha bem, Jeroboão estava com a maior parte do povo, 10 tribos, e Roboão estava unicamente com 2. E aqui a palavra de Deus nos apresenta, em todo o capítulo 12, que pela falta de liderança, de conselho, ou seja, de buscar conselho de pessoas experientes, Roboão leva o povo a se corromper, como fala em Provérbios capítulo 11, versículo 14. Busca a sua Bíblia para a nossa leitura. E aqui nós lemos: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança ou sabedoria. Que você, no dia de hoje, possa entregar sua vida a Jesus Cristo, que não adore outros deuses, que não coloque obstáculo entre você e Deus, para que Deus não possa fazer o melhor na sua vida. Tome a decisão de adorar unicamente, exclusivamente a Deus. E se algo você não tiver como buscar sabedoria, busque na palavra de Deus. Se você não conseguir encontrar na palavra de Deus, não tem outro lugar, porque Deus é o único. Deus é o único que pode te aconselhar. Deus é o único que pode te direcionar nos caminhos melhores. Deus é o único que quer ser o teu Deus e o rei de tua vida. Não coloque outros deuses diante dele, como assim diz o mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, verso 4. Faça de Deus o único e exclusivo Deus de sua vida. Não cometa o mesmo erro que o povo de Deus cometeu no passado, de fazer aliança com povos e nações pagãs e começar a adorar outros deuses em vez de lugar do nosso Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Que Deus te abençoe nesse dia. Um forte abraço e vamos juntos orar. Nosso Deus e Pai, a tua palavra nos apresentou que onde não há sábio conselho, o povo se corrompe. Que o Senhor nos ajude, nos aconselhe. Envie, ó Deus, servos teus, para abrir os nossos olhos, como o Senhor enviou o profeta Aías até Jeroboão, para mostrar que ele iria ficar com 10 tribos e Roboão com 2. Mas aquele que seguir os teus caminhos, o Senhor vai se fazer presente. E Jeroboão, ele passou a seguir outros deuses, adorou bezerros, touros feitos de ouro fundido, imagens de escultura. Que o Senhor possa, Deus, ser com cada um de nós, que nós não venhamos adorar nada feito e criado pela mão do homem, mas que possamos adorar o Deus Criador dos céus e da terra. Perdoa nossos pecados e esteja presente em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito que o justo viverá pela fé. Amém?